Bom dia! Hoje é dia 20 de maio e vamos para o nosso devocional da manhã. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra no Salmo 17, versículo 7. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nessa manhã. Amém, amém, amém. Vamos lá para o nosso devocional da manhã, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon do livro do Salmo. Circunstância da escrita. Como o livro é uma coleção de muitos salmos diferentes, escritos ao longo de um grande período de tempo, não apenas um autor para essa coleção. De longe, a designação mais comum é Salmo de Davi, que pode se referir a Davi como autor desses salmos. O papel dele como músico na corte de Saul, bem como suas muitas experiências como pastor, soldado e rei, tornam um provável candidato à composição desses salmos. Outros títulos incluem a designação de Salomão, 72 e 172, Asaf, 50 e do 70 a 83, os filhos de Corá, 42 e do 44 ao 49, Etã, 89, Emã, filho de Corá, 88 e Moisés, 90. Todos esses. No caso de Asaf, embora ele fosse um dos principais músicos de Davi, o próprio nome passou a ser associado a um grupo de músicos com o mesmo nome. Isso explica por que um salmo aparente pós-exílico, o Salmo 74, inclui no título a informação de Asaf. Salmos consistem em muitos hinos e orações diferentes escritos por indivíduos mais usados pela comunidade. Se considerarmos os nomes que constam no título dos autores, a data da composição varia do tempo de Moisés, século V a.C., até um tempo após o exílio, sexto século a.C. ou mais tarde. Alguns títulos incluem informações históricas que podem indicar o local e o contexto da escrita. As informações podem não se referir à data da composição, mas aos locais onde seus conteúdos estão inseridos, tendo sido escritos algum tempo depois de os eventos terem ocorrido. Este é o cenário mais provável. Em muitos casos, esses salmos também incluem passagens de ação de graças que mostram que foram escritas depois de Deus ter respondido às suas orações. Contribuição para a Bíblia. A relação entre as ações de Deus na vida do seu povo e como o povo reagia a elas é a contribuição mais significativa desse livro. Deus nunca falou diretamente em nenhum dos salmos, como sempre fazia nos livros narrativos e proféticos. Assim, os salmos são escritos a partir de uma perspectiva humana, à medida que os autores vivenciam diversas situações da vida. A luta para entender como os atributos de Deus, particularmente a sua soberania e bondade, se relacionam às experiências da vida, é um tema importante na coleção Estrutura. O livro de Salmos, do começo ao fim, é um livro de poesia. A poesia hebraica não tem rima ou métrica regular, mas usa um paralelismo que consiste em 2 ou 3 versos que correlacionam e completam o pensamento. Uma parte do paralelismo se trata de um sinônimo, onde o segundo verso ecoa o primeiro. O paralelismo antitético apresenta um contraste entre os dois segmentos, e no paralelismo sintético, o segundo completa a ideia do primeiro. Os salmos podem ser divididos em classes, hinos do 145 ao 150, e cânticos de ação de graça do 30 ao 32. Salmos de lamento 32 e 39, que são orações ou clamores a Deus em ocasião de angústia. Salmos reais 2 e o 110, aqueles a respeito do rei terreno de Israel. Salmos de entronização 96 e 98, que celebram a realeza do Senhor. Salmos penitenciais 32, 38 e 51, aqueles que expressam contrição e arrependimento. E salmos de sabedoria ou didático 19 e o 119, quais tendem a ser proverbiais. Spurgeon em Salmos. Deus permitiu que Davi passasse por situações, por muitas experiências, não tanto por si mesmo, mas para o bem das futuras gerações. Sempre que lemos os salmos dele, podemos nos identificar de uma forma ou de outra. Todas as vezes que me encontro em um beco sem saída ali, vejo Davi, que acho que nunca descia uma situação tão humilhante que não tenha visto em uma situação ainda pior. Assim como também nunca subi a uma porta um ponto tão alto que não tenha visto Davi muito acima de mim, pronto para cantar sua música acompanhado do seu instrumento de corda, enquanto eu cantava a minha canção. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro dos Salmos. E agora vamos ler o devocional da manhã. As maravilhas da tua bondade. Salmo 17, versículo 7.
Quando damos nossas esmolas de coração, fazemos bem, mas às vezes devemos reconhecer que erramos a respeito. Porém, o nosso Mestre e Senhor não erra. Seus favores são sempre oferecidos com o amor de seu coração. Ele não nos envia carne fria e as sombras de e as sobras à mesa da sua magnificência, mas molha a nossa porção em seu próprio prato e tempera nossas provisões com as especiarias de sua afeição. Aromatiza quando ele coloca as moedas de ouro e sua graça na palma das nossas mãos, mas faz o presente ser acompanhado de um toque tão caloroso que a maneira como sua doação é oferecida é tão preciosa quanto a própria bênção. Ele enterrará em nossas casas suas mensagens de bondade e não agirá como um austero visitante na cabana do homem pobre, mas sentará ao nosso lado. Não desprezará nossa pobreza, nem culpando nossa fraqueza. Amado, ele fala com um sorriso. Que frases douradas saem de seus lábios graciosos, que abraços de afeto eles derramam sobre nós. Se ele nos visse dado alguns centavos, seriam como ouro para apenas por vir em suas mãos, mas o que ele nos tem dado são como dádivas preciosas transportadas em cestos de ouro. É impossível duvidar da sinceridade de sua compaixão, pois há um coração sangrando estampado na face de todos os seus benefícios. Ele doa liberadamente e não reclama, nem um sinal de que estamos sobrecarregados, nem um frio ao olhar os seus pobres pensionistas, mas ele se regozija em misericórdia e nos pressiona contra seu peito enquanto está derramando sua vida por nós. Há uma fragrância em seu nardo que apenas seu coração pode produzir. Há uma doçura em seu favo de mel que não poderia existir a menos que a essência da afeição e sua alma se misturem nele. Ah, que rara comunhão e com tão singular sinceridade que possamos provar e conhecer continuamente essa bem-aventurança. E esse é o nosso devocional da manhã. Mais tarde nós temos o devocional da noite e amanhã nós voltamos com o devocional do dia, um padrão da nossa quinta-feira. Então tenha um bom resto de quarta-feira, um bom meio de semana e até